Saudações conforme os fusos horários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André. E nesta comunicação vamos falar um pouco hoje a respeito da formação do partido que lidera Angola desde a independência, e vamos falar um pouco dos meandros que perfazem então todo este movimento. E vamos começar por trazer alguns elementos ligados à formação do partido ou movimento partido MPLA. E vamos começar antes, ao contrário de muitos que começam a falar da fundação do MPLA a partir dos anos 50 do século passado. Nós vamos começar a partir dos anos 40. Então, nos anos 40, isto é, vamos olhar para o contexto internacional. Nos anos 40 havia então a Segunda Guerra Mundial, já estava no fim, e também vai surgir ainda nos anos 40 o primeiro congresso panafricanista realizado em Manchester. Este congresso panafricanista esteve muito forte porque havia aí presença de líderes, de células revolucionárias da África e também das Américas. Ainda nos anos 40 do século passado, surge em 1940 a 41 a criação em Portugal, a antiga metrópole e país potência colonizadora com colônias em África. Surge aí a criação da Casa dos Estudantes do Império. Antes de ressaltar que antes da criação da Casa dos Estudantes do Império é criada por volta de 40 a 41 a Casa dos Estudantes de Angola. Alguns estudiosos, principalmente literários, confundem às vezes a Casa dos Estudantes de Angola, criada antes da Casa dos Estudantes do Império, com esta mesma Casa dos Estudantes do Império. Dizer que primeiro houve a Casa dos Estudantes de Angola e que mais tarde, com a associação de outros estudantes vindo de terras diferentes, como Moçambique, Cabo Verde, a Guiné e São Tomé e Príncipe, e bem como Timor-Leste, vai então se criar a Casa dos Estudantes do Império, isto entre 44 a 45. Ora, em Angola surge em 1948 um movimento dos novos intelectuais de Angola. Este movimento dos novos intelectuais de Angola, embora deve aí destaque no lado literário, também é marca da criação do próprio partido MPLA, movimento partido MPLA. Vamos sempre dizer movimento partido e depois vamos fundamentar porquê. O que acontece é que estes jovens que criaram o movimento dos novos intelectuais de Angola, reivindicando que conheciam mais de Portugal, das serras, os rios, as estradas, as vilas e outras, conheciam mais estes aspectos de Portugal do que da sua própria terra. Então vão criar em Angola
o movimento dos novos intelectuais de Angola. E este movimento dos novos intelectuais de Angola tinha a missão de, para além do lado literário, também a alfabetização, a criação de concursos e prêmios literários para incentivar a escrita, bem como a associação de massas, a consciencialização dos filhos da terra. Então, criado por uma figura de destaque aí, Antônio Jacinto, Humberto da Silva, e também Viriato da Cruz e outros, este movimento dos novos intelectuais de Angola vai divulgar os seus estudos, digamos, porque havia aí alguns que escreviam ensaios, os seus poemas e contos na revista Mensagem. Então, que aqui a revista Mensagem, que vai ser depois um órgão da Associação dos Filhos de Angola, Anangola, Mensagem, a voz dos naturais de Angola, para não se confundir com a revista Mensagem existente em Portugal, pertencente à Casa dos Estudantes do Império, que tinha até certo ponto uma ligação. Nos anos 50, é aí onde muitos estudiosos começam a fazer então a abordagem do surgimento do movimento partido MPLA. Surge um conjunto de manifestações, até porque os povos naquele contexto internacional, os povos oprimidos já reclamavam então a respeito da autodeterminação, o direito da autodeterminação, o fim do colonialismo e outras causas, a opressão, quer uma opressão cultural, uma opressão social, uma opressão antropológica e de outras maneiras imposta pelo colono, os colonos, melhor. Aqui vai-se dizer então que foi no ano, a quem alguns chegam a exagerar e dizer que o MPLA foi formado em 1950, não constitui verdade. Outros são os que dizem que foi formado em 1956. E dizem isso porque nesta altura surge uma associação ou célula revolucionária que então o PCA, Partido Comunista Angolano, que se fundindo com o MIA vai então na pessoa de Viriato da Cruz vai na pessoa de Viriato da Cruz ler um manifesto que, comparado aos dias atuais, aos tempos modernos, diríamos que era mais ou menos um estado da nação, onde Viriato da Cruz lia aquele manifesto de 1956, falando a respeito do estado, de como é que estava então, digamos, passo o pleonasmo, Angola naquela altura, enquanto colônia. Era a opressão dos povos da terra. Havia uma, digamos assim, havia uma clara discriminação do povo da terra. Daí que neste manifesto há uma passagem que passa de Viriato da Cruz. Na verdade, o manifesto não foi criado por Viriato da Cruz simplesmente. Houve todo um conjunto de jovens intelectuais que criaram, de várias células, principalmente do PCA e do MIA, que vão criar então este manifesto, e Viriato vai ler como representante do Partido Comunista Angolano. E lendo, ele chama a atenção que, diante de toda aquela opressão, diante de todo o sofrimento do povo,
diante da coisificação dos filhos da terra, havia então a necessidade de se criar, atenção, um movimento amplo para a libertação de Angola. Daí que muitos estudiosos vão dizendo que surge o MPLA a partir daí. Mas na verdade não surge MPLA porque não existia o nome MPLA. O que existiam eram células políticas, células revolucionárias, células que pensavam à margem do modus operandi do governo colonial português. E estas células foram muitas, de 1950 até 1960. Foram muitas células que depois vieram então a dar no Movimento Popular de Libertação de Angola, vulgo MPLA. Podemos citar algumas como o FUA, ainda o próprio PCA, o MIA, o MINA, o MDH, o PLUA em si, o PLUA e o MIA, que aí teve várias influência de Ilídio Machado, e depois estas células criadas por revolucionários, mas que também eram intelectuais, vai dar mais tarde o MPLA. E como é que vai então se formar o MPLA propriamente? E atenção que aqui não estamos a fazer uma abordagem tendo em conta alguma cor partidária, porque somos acadêmicos e estamos a utilizar, depois da colheita bibliográfica, depois da colheita de dados bibliográficos de vários autores, estamos a fazer esta abordagem usando o método qualitativo, isto é, recolhemos um material e daí vamos então fazer a dedução e conclusões do que pensamos a respeito deste fenômeno social. Ora, como estávamos a dizer, o conjunto destas células, a união destas células, umas porque depois viram que foram sendo compactuando os mesmos ideais com o PCA, Partido Comunista Angolano, onde Viriato da Cruz tinha muita influência. Outras também viam que tinham os mesmos projetos revolucionários, como o MIA e o PLUA, onde Ilídio Machado teve muita influência na liderança, vão se fundir e nos anos 60 é que vai surgir então o MPLA. MPLA enquanto movimento popular de libertação de Angola. É preciso não confundir o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, com o MPLA, partido político. Ora, na criação do MPLA, ao que notamos e podemos deduzir que a criação deu-se em Conakry e na altura apenas por 4 membros. Estes 4 membros então, vamos dizer que foi a idealização, nem foi bem formação, mas sim idealização deste Movimento Popular de Libertação de Angola. Vai se dar então esta idealização em Conakry entre 1950 a 1960, com a presença de quatro intelectuais. E aí vamos então encontrar quer Viriato da Cruz, porque era muito querido entre as massas em Angola, principalmente no seio do corredor do Kwanza, aí o corredor do grupo etnolinguístico Ambundo. E vamos ver Mário Pinto de Andrade. Mário Pinto de Andrade, é preciso entender que a partir dos anos 40 a 50, entre 40 e 50, Mário Pinto de Andrade já tinha ligações com Senghor,
Leopoldo Sedar Senghor e outros jovens que escreviam para a revista Présence Africaine ou Jeune Africaine também. E então, Mário Pinto de Andrade tinha muita influência lá fora, no exterior. Tinha uma grande amizade com muitos líderes de outras células que reivindicavam a autodeterminação nos países que na altura se encontravam sob o jugo colonial. Então, pode-se notar aí o papel de Mário Pinto de Andrade. E ainda vê-se aí a presença de mais 2 membros, no caso Antônio Jacinto. Lembrar que Antônio Jacinto é um dos precursores um dos precursores do MINIA, Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, e mais tarde se associa a um movimento MNLA, que também foi um movimento de libertação, um movimento revolucionário. E um tal de Menezes. Os 4 mais tarde se juntam, vão se juntar a estes lá em Conakry e ao plano, esta idealização, mais 2 membros, no caso Eduardo dos Santos, não o José Eduardo dos Santos, mas Eduardo dos Santos, um malangino, e que vivia em Malange, no caso, e que mais tarde também vai ter contacto quer com Viriato, quer com Mário, quer com Menezes e quer com Jacinto, e ainda vai se juntar a este grupo, aos 5, então, Américo Boa Vida. Como se vê, é quase um movimento, uma ideia de mestiços, uma ideia criada por mestiços. Daí que este mesmo, um dos criadores, dizer então Eduardo dos Santos, o médico, o cofundador deste partido, ideia, movimento, vai dizer que quando se criou o MPLA não havia aí negros. Em Conakry não havia negros, apenas mestiços, né? Assim dizer. Continuando com a abordagem, então, idealizado em Conakry entre 60 a 61, aí então se estabelece que Viriato da Cruz passa a ser o secretário-geral e que vai se responsabilizar por depois unir todas aquelas células que vão surgindo, que foram surgindo de 1950 a 1959, e então o presidente era, de acordo, em consenso, aí os 4, os 6, vamos assim dizer, Mário Pinto de Andrade, e era também o responsável pelas ligações com o exterior, ou seja, com os outros jovens revolucionários, como Sedar Senghor e outros lá da diáspora, ou seja, no exterior, que estavam no exterior. Idealizado e parte-se para as ações de 1961, um ano que se tem como o ano de início da luta de libertação contra a opressão colonial. E este ano, como sabemos, vai ter aí 3 acontecimentos muito importantes para a independência, essa independência entre aspas, de Angola. Por quê? Porque a 4 de janeiro dá-se a revolta da Baixa de Cassange. A 4 de fevereiro dá-se então aquele tumulto e revolta nas cadeias aqui de São Paulo e outras em Luanda. E a 15 de março, lá mais para o norte, com
UPA ou UPNA, aliás, FENELA. Vamos fazer aqui um segmento de criação da própria FENELA que hoje conhecemos, de UPA, UPNA e depois FENELA, que a 15 de março vão então estar a grande revolta do norte, onde houve muita morte de brancos fazendeiros e também alguma morte, mas disse que teve mais destaque, foi muito mais forte em relação à morte de brancos a favor dos filhos da terra, vamos assim dizer, a favor, mas que bom, a morte nunca é a favor, mas que houve uma vantagem dos filhos da terra lá do norte, pertencentes então à UPNA. Ora, voltando à baila, que com então o MPLA em 61, aí o MPLA é um movimento revolucionário. E este mesmo movimento revolucionário em 61 vai em 62 criar uma conferência, a primeira conferência enquanto movimento do MPLA, e nesta conferência aí vão começar a surgir as incidências que mais tarde no outro tópico, que é então quanto à presidência ou às presidências, vamos abordar. Aí de acordo com a bibliografia e o que nós podemos então deduzir é que vê-se que a maior parte da população deste território Angola é negra e o movimento foi praticamente criado por mestiços lá entre 59 a 60 em Conakry. Vê-se que Agostinho Neto, que estava preso em 1960 e com destaque por ser também um intelectual escritor negro, seria melhor se fosse até presidente do partido. Parece que diz, alguma fonte até diz que Viriato da Cruz olhava para esta perspectiva. Mas surge aí uma incidência entre Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade e Lúcio Lara, e que nesta conferência, esta primeira conferência de 1962, depois se decide então que Agostinho Neto deveria passar a presidente e o que parece é que a ideia é que Lúcio Lara e Viriato da Cruz não entram em consenso, bem como Mário Pinto de Andrade, mas Mário Pinto de Andrade prefere deixar, Mário Pinto de Andrade vai preferir então deixar que aconteça, e ele iria continuar como presidente emérito, mas que Viriato sairia como quase que um perdedor, porque deixa de ser secretário geral do partido e Lúcio Lara passa a ser secretário e o presidente passa a ser Agostinho Neto, e Mário Pinto de Andrade sai depois como um presidente emérito neste movimento. Daí continua o partido, daí continua o movimento, ainda movimento, e vai, depois da criação em 61, vai então até o ano de 1977. Esperamos que com toda esta conversa, este meandro histórico, vocês tenham conseguido perceber a nossa visão a respeito da criação do partido movimento, partido MPLA. Mas até aqui ainda é movimento, até 70
e 6 ainda é um movimento. Ora, este movimento, com duas peças fundamentais da criação, saídas, no caso, Viriato, que depois vai para a China, para o asilo, Mário Pinto de Andrade, que depois também sai, vai para a Guiné, onde depois também se torna aí ministro da Cultura, com a ajuda de um dos seus amigos da família Cabral, que muito o ajuda. Isto porque havia, no fundo, a Casa dos Estudantes do Império conseguiu criar esta união entre os povos africanos. Continua em 77. Em 77, este é um ano que nós consideramos como um espectro do MPLA. Ou seja, por que é o espectro do MPLA este ano, 1977? Porque é em 77 que o MPLA passa de movimento revolucionário para partido político, praticamente. E como é que isso vai acontecer? Acontece que vão dizer, mas a independência foi, será que não havia partido? Não, havia um movimento, este movimento que em 77, em 75 consegue então a independência das formas que conseguiu e fica com o poder, só que estando no poder ainda continua como movimento e em 77 vai se tornar então em partido político. Porque em 77 vai se realizar o primeiro congresso do MPLA. Atenção que em 62 o que acontece foi uma conferência. Já em 77 vai acontecer um congresso. E como sabemos, um congresso, há eleições de todo um comitê central, birro político, ou a direção em si. É mais ou menos isso como funciona um congresso. E há a eleição de um presidente. Daí então, neste congresso, findo em 77, Agostinho Neto sai como presidente e o MPLA passa de um movimento revolucionário para um partido político propriamente dito, digamos, do ponto de vista legal, do ponto de vista de consenso. Porque se depois olharmos para outras questões, vamos ver que os movimentos, não só o MPLA, mas quase todos os movimentos de libertação, os movimentos revolucionários contra o colonialismo, ao se transformarem em partidos, falharam em alguns pontos, como por exemplo a idealização de políticas atinentes ao bem governar, atinentes ao bem fazer, atinentes ao rumo que pretendem dar aos povos destas terras africanas. Então, sai daí como partido, só que em 77 também acontece uma grande revolução. Esta revolução dá-se no governo, só que até aí, existindo apenas o monopartidarismo em Angola, então o governo era o MPLA era o governo. Esta revolução, na verdade, e vamos fazer aqui um flashback para mostrar de como é que surge, que na verdade não foi a primeira revolução, aquela deu-se no governo, ok? Mas dentro do próprio MPLA já houve duas outras revoluções, isto é, a falta de consenso, primeiro, da Conferência de 1962, onde Neto sai como presidente e de forma, com a ajuda de Mário Pinto de Andrade indiretamente,
mas que Viriato sai como um perdedor, ou se acaba por ser traído, e Lúcio Lara sai aí como secretário-geral, e depois, então, vai-se criar aí uma primeira ruptura, uma primeira fracção. Foi uma conferência não muito católica nas conclusões. E depois, entre 64, vai-se ver mais outra revolução dentro do próprio partido em si. Isto é, a criação de alas. Uma ala que estava com Mário Pinto de Andrade, isto é, a revolução, a ala da Revolução do Leste, não é? Uma ala que estava com Pinto de Andrade, a outra ala que estava com Chipenda, e uma ala que então chamada de ala presidencial, a que eram muito ligados a Agostinho Neto enquanto presidente, instituído em 62, mas não de forma muito positiva. Duas. E então a terceira que vai se dar no próprio partido, e dá-se então porque naquela altura o ministro do interior, quem é o ministro do interior? É nada mais do que Nito Alves. Nito Alves, enquanto ministro do interior, não concordava com certos posicionamentos do presidente Agostinho Neto, quer no partido, enquanto um partido comunista, bem como no ponto de vista da política externa. E isto porque aí as razões devem estar na cabeça, sobretudo na cabeça do próprio Nito Alves, que infelizmente morre também em 77 no massacre, vamos assim dizer, ou há quem podemos, estudiosos já que apresentam como massacre, estudiosos já que apresentam como um fraccionismo, e outros que apresentam como uma intentona, mas no fundo tudo isso quer dizer que para uns foi uma tentativa de golpe de Estado, para outros foi uma manifestação que visava então mostrar que as coisas não estavam bem, e esta manifestação acaba, os ditos manifestantes que estavam com Nito Alves vão tomar a rádio, por exemplo, e mais uma outra instituição. Acho que no fundo, devido ao apoio cubano, o governo de Neto consegue estabilizar a coisa, e para mostrar então o poder, influenciado, segundo as fontes, por um lado por Lúcio Lara, por outro ainda por Onambwe Ndunduma. Ndunduma é o Fernando Costa de Andrade, e Hermênio vai tomar as decisões que Neto acabou por tomar, que não foram decisões muito católicas, isto é, considerar todos aqueles que fizeram a tal manifestação de fraccionistas. Então muitos acabaram por morrer. Até aqui fizemos um respaldo da criação do MPLA, bem como a data do 27 de maio de 1977, que consideramos um espectro do MPLA, porque nesta data acontece a transformação do movimento revolucionário para partido político, mas também acontece no governo e no próprio seio do MPLA, digamos assim, porque na altura o MPLA era o governo era o MPLA. Então acontece aí uma revolução que para uns é considerado como golpe de Estado, para outros uma
manifestação simplesmente para mostrar que algumas coisas não estavam bem e que se deveria conversar para se chegar a um consenso. E aí morre muita gente, principalmente gente ligada a Nito Alves, e Nito Alves ressaltar que era muito querido no seio de estudantes do liceu, no seio das massas também, digamos, principalmente lá pelas zonas dos Dembos, onde que é considerada como a primeira região político-militar do MPLA, movimento de libertação, enquanto movimento de libertação. Ora, agora vamos falar um pouco sobre as presidências, assim dizer, a presidência ou as presidências. Fazendo essa abordagem sobre a presidência, ou que nós preferimos pôr no plural, as presidências, não há um consenso. Primeiro há quem diz que o primeiro presidente do MPLA foi Viriato da Cruz. Outros que o primeiro presidente foi Elídio Machado. Outros ainda que o primeiro presidente foi Mário Pinto de Andrade. E outros há que os mais aventureiros acabam por dizer, então passe o termo aventureiros, acabam por dizer que o primeiro presidente foi Agostinho Neto. Ora, nós vamos usar, como sempre, deixar referir aqui que estamos a usar o método qualitativo para fazer esta abordagem e dizer que, olhando para o historial, e nós afirmamos aqui que o que se pode notar é que o MPLA surge apenas nos anos 60, e se surge nos anos 60, então não se pode dizer que Elídio Machado foi presidente, primeiro presidente do MPLA ou presidente. Como diz o atual presidente deste movimento e também deste partido, movimento, e também presidente da República, João Lourenço. Também não se pode dizer que Viriato da Cruz foi presidente do MPLA. Não se pode dizer. Então vamos fazer aqui uma divisão. Podemos falar de um pré-MPLA e depois de um MPLA, ou seja, um pré e um MPLA, ou seja, este proto-MPLA. O proto-MPLA é que podemos dizer que vai acontecer nos anos 60. E depois um MPLA que vai ser nos anos 70. Ora, Viriato foi membro e muito influente do PCA, Partido Comunista Angolano. Elídio esteve ligado à criação do PLUA e do MIA e fez reuniões com muitos jovens intelectuais, sempre deu aquela força para a insurgência, mas não foi presidente do MPLA, foi se calhar líder, vamos assim dizer, foi líder de algumas células que mais tarde vieram a dar origem também ao MPLA, bem como Viriato. Agora, o que é verdade é que Viriato da Cruz foi secretário-geral do MPLA. Este MPLA, vamos dizer assim, do proto-MPLA. Este proto-MPLA que surge então idealizado em Conakry e que depois de idealizado em Conakry vai aí se efetivar que Mário Pinto de Andrade é presidente e Viriato secretário-geral. De relembrar que havia apenas neste proto-MPLA 6 membros, isto é, Viriato, Mário, Menezes, quem cita Jacinto também, e mais tarde juntam-se mais 2 membros. Então, no caso aqui, vamos ter Américo Boavida e Eduardo dos Santos. E ressaltar mais uma vez que não é o Eduardo dos Santos
presidente José Eduardo dos Santos, não, mas estamos a falar de Eduardo dos Santos, um médico que vivia em Malange. Este proto-MPLA de 6 membros apenas vai mais tarde se transformar em 77 no MPLA partido político, no primeiro congresso do MPLA. Aí já com a presidência que já era exercida, mas não de forma muito consensual no movimento, a partir de 62, 63, por Agostinho Neto. Então, digamos que quanto às presidências, nem Viriato, nem Lídio Machado devem ser considerados presidentes do MPLA, porque um foi líder influente do PCA e outras células, e outro foi do Plua e do MIA também, e que mais tarde o que se pode considerar que Viriato foi o secretário do proto-MPLA, criado nos anos 60, e que Agostinho Neto foi então o presidente do MPLA PT, Partido do Trabalho. Podemos então dizer que no próprio MPLA, a primeira presidência do MPLA esteve sob tutela de Mário Pinto de Andrade. A origem do Movimento Popular de Libertação de Angola. Primeiro presidente, podemos dizer, deste proto-MPLA, ou MPLA da origem, da gênese, foi, sim, Mário Pinto de Andrade. E do MPLA, Partido do Trabalho, o presidente foi Agostinho Neto. Ora, então é um erro considerar Lídio Machado como presidente do MPLA, bem como Viriato. E também é erro considerar que o MPLA surgiu em 1950 ou 1956, mas sim surge em 1960, nos anos 60, podemos assim dizer. Então, fazendo a escala na presidência, Mário Pinto de Andrade, primeiro presidente do proto-MPLA ou MPLA das Gênesis, Agostinho Neto, presidente do movimento não muito consensual, mas presidente do Partido do Trabalho, que surge no primeiro congresso de 1977. E depois vai surgindo, com a morte de Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e, mais recentemente, João Manuel Gonçalves Lourenço. Portanto, é isto que temos a apresentar neste dia. Ressaltar aqui, resumindo toda a conversa, porque às vezes as ideias são muitas e às vezes há pessoas que gostam de coisas mais práticas. O nosso posicionamento é que o MPLA surge em 1960, nos anos 60, a partir de 1960, e o primeiro presidente deve ser considerado Mário Pinto de Andrade, o primeiro secretário-geral Viriato da Cruz. Mais tarde, o segundo secretário-geral vem a ser então Lúcio Lara, e ainda durante um tempo Agostinho Neto já vai exercendo, a partir dos anos 63 e 4, a presidência do movimento, que mais tarde, nos anos 60, vai consolidar o poder com a criação do MPLA-PT, MPLA Partido do Trabalho. E mais tarde surge como presidente, depois de Agostinho Neto, vai surgir José Eduardo dos Santos e recentemente Agostinho Neto. Quanto à outra parte,
nós consideramos o ano de 1977 ano fulcral para o MPLA, um espectro do MPLA. E atenção que a palavra espectro significa sombra. E é sombra por quê? Porque o ano de 1977 é sombra, é um ano, é a sombra do MPLA, porque é aí que o MPLA surge propriamente como partido político, deixa de ser movimento revolucionário e passa a ser um partido político, digamos que socialmente, legalmente. E neste ano ainda a ser considerado espectro, porque acontece no seio do governo uma dissidência entre o presidente do país, Agostinho Neto, com o presidente, com o ministro do interior, na altura, Nito Alves. Esta dissidência deu-se porque ambos discordavam em alguns pontos, quer da política, da execução da política interna, como da política externa. Isso, o que podemos notar é que Nito, que pertenceu à primeira região político-militar do MPLA, entendia certas coisas de um modo, e Neto, que veio a ser presidente, mas que esteve muito tempo fora, preso em Portugal ou em Cabo Verde e também estudando por lá, também tinha uma outra visão, o que acaba por dar então no acontecimento de 1977, com a morte de Nito Alves. Realçar que Nito Alves nasce em 1945, era jovem, então naquele ano de 77 ainda era, podemos considerar jovem, e vai à morte com mais um conjunto de jovens apoiantes, digamos, e amigos seus, e não só, outros também, como é o caso de Cid Tavares, Bacalov, Monstro Imortal e José Van Dunen e outros. Estes são os expoentes daquele acontecimento de 1977. Portanto, o ano de 1977 é um espectro do MPLA. O primeiro presidente do MPLA foi, com certeza, Mário Pinto de Andrade, e começa a formação do MPLA no ano de 1960, uma vez que antes de 1948 a 1959, praticamente, o que existiram foram células revolucionárias que, como nós citamos aí, quer o FUA, o PLUA, o MIA, o MINA, o MDH e outras que depois vieram então a dar no MPLA. Obrigado, era isto que tínhamos a comunicar. Votos de bom dia 27, porque para além de ser um ano histórico no partido MPLA, e porque é muito importante falar da história do MPLA, porque muitas vezes se confunde a história do MPLA com a história de Angola, e também é impossível falar de Angola sem se falar do MPLA, porque o MPLA é o partido que até aqui governa. Também é considerado hoje 27 de maio como dia das vizinhanças, dia dos vizinhos. Então, um cumprimento em vizinhos, que ainda não o fez, que o faça. E até porque aqui em África dizemos que o vizinho é família. Chalé no Kiambote, até a próxima comunicação.